E aí nisso, definindo a religião. Muitas pessoas já tentaram definir religião buscando uma fórmula que se adequasse a todos os tipos de crenças e atividades religiosas. Uma espécie de mínimo denominador comum. Existe naturalmente até um risco nessa tentativa, já que ela parte do princípio de que as religiões podem ser comparadas. Esse é um ponto em que nem todos os crentes concordam, inclusive os evangélicos. Eles podem dizer, por exemplo, que sua fé se distingue de todas as outras por ser a única religião verdadeira, o que é o discurso de qualquer religioso. Ao passo que todas as outras não passam de ilusão ou, na melhor das hipóteses, são incompletas. Há também pesquisadores cuja opinião é que o único método construtivo de estudar as religiões é considerar cada uma em seu próprio contexto histórico e cultural. Lembra quando eu falei sobre a defesa acadêmica de uma colega minha, em que ela defendia num trabalho acadêmico que Exu não é o diabo? Porque as considerações dos entes são diferentes da perspectiva cristã. Na perspectiva cristã, existe Deus e o diabo, os anjos e os demônios. Na perspectiva iorubá, não tem isso. Por exemplo, se a gente pegar na perspectiva grega, a gente vai ter o quê? Todo mundo é Deus. Hades, Ares, a gente olha para Hades, né? Naquele filme de Hércules, né? Pô, esse cara aí é estranho. Acho que eu já vi esse cara em alguma literatura minha aí. Mas o que acontece? Lá é tudo divindade. Então é importante a gente observar que assim, você vai enquadrar aquela divindade no seu código é complicado. Então daí é importante analisar cada uma no quadro. Por exemplo, você na perspectiva cristã, você vai ver os deuses afros, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses nórdicos, tudo numa perspectiva só. Porque para o cristão só há um Deus. O resto não existe. Mas não tem como você medir isso dentro de outra religião. Porque na outra religião não tem essa ideia. Até porque nem toda religião é monoteísta. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Certo? E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Alguns as consideram resultados. Contudo, há mais de um século os estudiosos da religião tentam encontrar traços comuns entre as religiões. O problema é que eles interpretam as semelhanças de maneiras diferentes. Alguns as consideram resultado do contato e do intercâmbio entre grupos raciais. Segundo eles, as diferentes fés e ideias se espalharam do mesmo modo que outros fenômenos culturais, como a roda e o arado. Outros pesquisadores fazem comparação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outros. Ai, Jesus. Isso. Outros pesquisadores fazem comparações a fim de descobrir o que caracteriza o conceito de religião em si. E aí que as definições entram em cena. Então, é importante a gente observar isso. Por quê? Porque se a gente, é claro, a cultura, ela de certa forma, ela pode afetar. Por exemplo, espero que vocês entendam isso com muito carinho, muito respeito. Mas se você olhar a Umbanda na parte que tem contato com o ambiente afro, e a igreja neopentecostal que tem contato, né, com a igreja protestante, se você, por exemplo, reparar, você vai ver que existem elementos de brasilidade que foram incorporados a religiões que vieram de fora. Então, por exemplo, se você observar eu não sei se o termo certo seria culto, mas se você olhar, por exemplo, o culto do candomblé, ele, assim, está muito claro que ele não tem vínculo com a nossa realidade brasileira. Mas quando você pega a Umbanda, você vê elementos que mistura catolicismo, espiritismo. Fulano morreu, agora voltou, ele é entidade, ele é não sei o que lá. Aí o fulano, por exemplo, está com a roupa da década de 30. E assim, você pega alguns elementos que são estranhos à África. Agora, enquanto eu falei da Umbanda, eu me sinto tranquilo. Agora, falando da igreja neopentecostal, eu posso ter problema. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, você pega, digamos, alguns elementos do contexto, digamos,
da confissão positiva de fé, são coisas que são estranhas à igreja protestante. Se você pegar, eu não vou discutir nem a questão do sal grosso, do manjericão, nada desse negócio, mas assim, são coisas estranhas ao protestantismo. A ideia, digamos, do pastor como um pajé, o cara que vai falar um negócio, uma palavra mágica, alguém vai liberar um negócio, e aí eu falo um negócio, os anjos vêm, eu falo um negócio, os demônios vêm. Se eu falar assim, eu tô lascado, não fala isso, porque quando você fala isso, você autoriza os demônios. Então o que acontece? Essas coisas são estranhas ao protestantismo. Elas nascem nesse contexto aqui, com os africanos, com os índios, com os portugueses católicos supersticiosos, mas não é protestante. Mas você vê isso, não vou dizer em todas, mas você vai ver isso mais no contexto neopentecostal. Entenderam quando eu falei Umbanda e neopentecostalismo? Pelo amor de Deus, né? O que eu estou dizendo aqui é que os elementos culturais existem, mas ainda assim eles não são necessariamente fenômenos sociais apenas. Eles se manifestam no aspecto sociológico, eles se manifestam no aspecto psicológico, mas eles são muito mais do que isso. As pessoas acreditam nisso.